No Brasil, a história de dois artistas surpreendidos por doenças graves: o câncer de pele e o diabetes. Eles não apresentavam nenhum sintoma. Agora usam a experiência para alertar os fãs. Artistas jovens, bem-sucedidos, famosos. Eu muito seguro do seu coração, no dono sou eu. E com diagnósticos de doenças que podem ser fatais. Rodriguinho acaba de voltar para o grupo Travessos. Chega para quem merece ter um dia bom também. Mal iniciou esta nova fase da carreira e veio a surpresa: está com diabetes. Um exame mostrou que o índice de açúcar no sangue do cantor estava altíssimo. Aí testou, eu estava com 512 a glicemia. É muita coisa. 600 eu entraria em coma. Já a modelo Bárbara Evans compartilhou com o público uma história que poucos conhecem. A pele lisa e bem clarinha é uma característica marcante de Bárbara Evans. Mas é também um fator de risco para o câncer de pele. Eu não vou te falar mais nada, não. Dias atrás, Bárbara usou uma rede social para contar essa história aos fãs. Nesta foto, a modelo mostra o local atingido pela doença. A jovem escreveu: bem nessa área foi onde descobri uma pinta estranha há uns anos. Fui ver o que era e acabei descobrindo um melanoma. Melanoma é o câncer que surge nos melanócitos, as células responsáveis pela produção dos pigmentos que dão cor à pele. Bárbara quis alertar sobre os riscos da doença. Tenho 22 anos e já tive um câncer de pele. Graças à minha cautela e preocupação, consegui me livrar bem no começo. Eu acho bacana, acho interessante. Ela tem que alertar mesmo, já que ela passou por isso, ela é uma pessoa conhecida. Bárbara descobriu a doença no ano passado. O primeiro sinal foi uma pequena pinta no colo da modelo. Uma amiga dermatologista chamou a atenção. Depois do diagnóstico de câncer, Bárbara fez uma cirurgia para tirar a pinta. Nestas fotos, ela sorri ainda no centro cirúrgico. Depois, posa com a médica. A doutora Leonora Mansur, que operou Bárbara, disse que a modelo teve sorte. Ela teve maturidade e consciência de procurar um especialista, porque era uma pinta que tinha mudado as suas características habituais. Então ela teve muita consciência de procurar e teve muita sorte de pegar realmente num estágio assim muito inicial, onde ela não teve que procurar um tratamento mais agressivo, complementar. Então isso foi muito legal. Quanto mais escura é a pessoa, mais o corpo produz a eumelanina, um pigmento natural que protege a pele dos raios do sol. Pessoas mais claras, com histórico de câncer na família e que não usam protetor solar, têm mais chances de ter a doença. Bárbara tem essas 3 características. Antes da doença, Bárbara Evans não se preocupava tanto em se proteger. A modelo, que é carioca, sempre frequentou as praias aqui da zona sul do Rio. E na areia era vista tomando muito sol. A mãe de Bárbara, Monique Evans, confirma: a filha não se protegia. Ela é muito branquinha, né? E ela não usava, mas assim, dizem que o melanoma não é só do sol. Monique relembra a própria experiência com câncer de pele há 20 anos. O primeiro médico disse que eu tinha 6 meses de vida. Aí eu fui para o segundo médico, que aí ele mandou para Nova York meu material. Aí viram lá que não tinha ido para a corrente sanguínea. Ele mandou um envelope e eu abri o envelope. Estava escrito lá que eu tinha sobrevida de 4 anos. Isso quer dizer que eu tinha 4 anos de vida. A mãe de Bárbara se assustou ao saber que a filha tinha a mesma doença. Eu fiquei, principalmente por causa da gravidade da minha, né? Porque ela só veio contar para mim quando ela já sabia que só eram célulazinhas. Aí eu já fiquei mais calma.
O câncer de pele também atingiu recentemente o ator australiano Hugh Jackman, que no cinema faz o super-herói Wolverine. Jackman descobriu a doença no ano passado, aos 45 anos. Uma mancha estranha no nariz foi o sinal. Depois da cirurgia, o astro divulgou esta foto com um curativo no nariz. Mas a história do ator ainda não terminou. Na semana passada, ele assustou os fãs ao revelar que a doença voltou. Hugh Jackman deixou um recado bastante enfático na internet. Ele escreveu: por favor, usem o protetor solar. Sol, praia, o Brasil é verão quase o ano inteiro. Mas esse clima tropical esconde números assustadores. Entre todos os tipos de câncer, o de pele já é o primeiro colocado em número de casos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, este ano, cerca de 180 mil pessoas devem ter a doença no país. Silvana faz parte dessa estatística. A jovem se apavorou ao descobrir a doença. Chorava muito. Cheguei em casa chorando, conversei com a minha mãe, expliquei para ela. Ela também se assustou. Ela, como assim? Uma pinta? Uma pinta que você tem desde que nasceu. E ela se transformou num câncer. O tumor no pescoço foi retirado por cirurgia. No local ficou uma pequena cicatriz. Silvana aprendeu uma importante lição. Hoje eu tenho medo. Antes eu não ligava, não passava protetor solar, só quando a mãe mandava, né? Era novinha, não ligava para nada. Hoje em dia, eu passo o tempo todo e cuido do meu filho, assim, coisa que antes eu não me preocupava, hoje ele não sai de casa sem protetor solar. A chance de cura do câncer de pele é alta quando o tumor é descoberto no começo da doença. Por isso, a médica avisa, é preciso prestar atenção em pintas diferentes e lesões na pele. Toda vez que existir uma nova lesão na pele, uma lesão que está crescendo, que não cicatriza, que sangra, que tem um aspecto irregular, com bordas assimétricas, um aspecto elevado, aumentando o diâmetro, esses são sinais que devem levar a pessoa a procurar um médico, um especialista. Bárbara já sabe disso e não cansa de avisar os fãs. Isso não é brincadeira. Fiquem atentos em qualquer tipo de pintas que surgirem em vocês do nada. Sempre bom ter um acompanhamento de um dermatologista. E depois do intervalo, a euforia e o drama de um dos pagodeiros mais queridos do Brasil. A luta de Rodriguinho contra a balança. Então vamos emagrecer um pouquinho. E como ele descobriu que estava com diabetes. Minha vista deu uma escurecida, eu fiquei mal e fui embora. Daqui a pouco. O cantor Rodriguinho enfrenta um problema que muitos brasileiros conhecem bem: a obesidade. Nos últimos anos, o aumento de peso teve a consequência ainda pior. Uma doença sem cura, o diabetes. Rodriguinho, bom de pagode, bom de prato. Eu vejo ali, eu quero, mas... Com os olhos primeiro. É o olho primeiro. Eu ia em churrascaria, eu comia 2 sobremesas lá, tipo. Nosso encontro com Rodriguinho é diante de uma mesa farta, só que desta vez ele aceita apenas o cafezinho e, detalhe, com adoçante. O cantor ainda é jovem, tem 36 anos e sabe que precisa emagrecer. Mas não se ilude. Que regime seria capaz de devolver a ele o peso dos tempos do início da carreira? Na memória de muitos fãs dos Travessos, ainda está aquele adolescente franzino com cabelo descolorido e que botava todo mundo para dançar pagode. O visual do cantor Rodriguinho era a marca da banda, um grupo que se formou em São Paulo e num instante ficou conhecido em todo o Brasil.
Lá se vão 20 anos e muitos quilos. Quando partiu para a carreira solo, Rodriguinho passou a trabalhar também nos bastidores, como produtor musical e compositor. Longe do palco, descuidou da aparência. Eu era muito vaidoso nos Travessos. E quando eu saí de Travessos, eu falei, não, agora eu sou música e dane-se o resto, eu vou engordar, eu não queria nem saber de nada. No começo dos Travessos, nos anos 90, o cantor de 1,72 m de altura pesava apenas 60 quilos. Depois de sair da banda, o Rodriguinho viu o peso disparar. A balança chegou aos 96 quilos. Ele fez uma cirurgia de lipoaspiração em 2009, mas voltou a engordar. Não desistiu, foi em busca de outros especialistas. No começo do ano passado, o Domingo Espetacular acompanhou a luta de Rodriguinho contra a obesidade. Então vamos emagrecer um pouquinho. Vamos. Além de procurar um endocrinologista, Rodriguinho começou a praticar exercícios físicos com a ajuda de um personal trainer. Uma rotina difícil de incorporar no dia a dia de um músico que faz shows por todo o Brasil. Em 2 meses, ele voltou a subir na balança algumas vezes. Era um perde-ganha. O cantor emagrecia alguns quilos para engordar tudo de novo, alguns dias depois. Rodriguinho não resistia e driblava a dieta. As cenas foram registradas pela produtora dele. O que você pediu? Bacon, muito bacon. Eu briguei muito com a minha produtora, que eu chegava, a gente saía do show cansada, vamos parar aqui. Aí eu pedi um lanche, ela, Rodrigo, eu vou filmar. As escapadas pesaram não só na balança, na consciência também. Rodriguinho se arrepende. Pior que quando fizeram a entrevista na minha casa, terminou a entrevista eu arrebentando um monte de sonho. Sonho. Isso eu adoro. Como hoje é domingo, a gente sempre começa a dieta na sempre segunda. deixa pra começar na segunda. Então, o último sonho hoje, domingo, beleza? Vamos começar. Vamos lá. Agora, qualquer abuso de Rodriguinho pode ser muito perigoso. No final do mês passado, ele começou a sentir os primeiros sintomas do diabetes. O índice de açúcar no sangue dele estava 5 vezes maior do que o normal. Eu descobri no último minuto e eu ainda briguei, na hora eu ainda falei pra minha esposa, né? Ela vai pro hospital agora, porque ela estava muito mais preocupada que eu. Aí eu falei, não, eu vou passar em casa, vou jantar e depois eu vou. Se eu passasse em casa e jantasse, o meu índice poderia estourar, eu poderia nem chegar no hospital. E veja na última parte da reportagem, depois do intervalo. A volta de Rodriguinho aos Travessos 9 anos depois. O tratamento contra o diabetes. Tinha que tirar todo e qualquer tipo de açúcar. E o apoio dos companheiros. Rolou uma preocupação de todos nós em saber se ele estava bem. Daqui a pouco. A volta de Rodriguinho aos Travessos 9 anos depois da separação. E a luta do cantor contra o inimigo poderoso, o diabetes. Rodriguinho já fez o primeiro show com os antigos companheiros e conta com a ajuda deles para controlar a doença. A alegria e a tristeza vieram quase ao mesmo tempo. Quando estava eufórico com a volta aos Travessos, Rodriguinho recebeu a notícia. Tinha desenvolvido o diabetes. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? O show da volta foi no mês passado, no Rio. 8.000 pessoas curtiram os sucessos da banda. Rodriguinho adorou o reencontro. Na volta foi que eu vi realmente a força do nome. Muito forte mesmo. O que a gente angariou de fãs durante a nossa carreira, eu acho que todos nós nos surpreendemos com a força que o nome tem.
Travessos formavam um dos grupos de pagode mais famosos dos anos 90. Venderam quase 3 milhões de discos. Ficar sem te ver. Mas como artista, os Travessos ainda é a minha maior referência. Assim. Rodriguinho tem saudade dos bons tempos e contou pra gente que quando um outro grupo pagodeiro voltou com tudo, a pressão foi grande. Durante todo esse tempo, durante esses 9 anos praticamente que eu fiquei fora, em algumas épocas nós nos encontramos. O dia que eu li sobre a volta do Só Pra Contrariar, acho que no mínimo umas 10 pessoas me perguntaram se eu ia voltar pros Travessos, assim. E a resposta sempre foi muito taxativa. Que voltar o quê? Para com isso, eu tô com a minha carreira aqui, os caras estão lá com a coisa deles, para com isso. Sempre foi assim. Mas aquela ideia ficou na cabeça. Se o Alexandre Pires voltou, por que não o Rodriguinho? E ainda mais no aniversário de 20 anos dos Travessos. Só havia um problema, a banda já tinha cantor. Felipe Duarte era a voz dos Travessos desde que o Rodriguinho foi embora. E para o Felipe, fazer parte do grupo era a realização de um sonho. E olhar no palco junto dos caras que eu comprava discos e comprava revistas para ver notícias dos caras e da carreira dos caras, para mim é muito louco. Nada que 2 bons pagodeiros não consigam resolver. Rodriguinho e Felipe não iam deixar a amizade desafinar. Muitas pessoas me perguntam, cara, e agora? Você era um cantor e, pô, dividir as canções, como é que vai ser isso? Você vai perder espaço na banda? Você está feliz com isso? Ou você está inseguro? E muito pelo contrário. Estou muito feliz com a volta dele, ao contrário do que muitas pessoas chegaram a pensar, assim, desse lance de insegurança. Não, para mim, eu sei do meu lugar e foi gratificante ter a volta do Rodrigo. O grupo, com seus 2 cantores, voltou a ensaiar junto, gravou um disco com músicas inéditas e caiu na estrada. No primeiro show de lançamento dessa turnê de 20 anos, para mim foi emocionante. Parecia que era o primeiro dia que eu estava subindo no palco. Passou um filme assim na cabeça de tudo que a gente conquistou. E logo nessa primeira apresentação, num dia tão esperado, Rodriguinho percebeu que a saúde não ia bem. Acabou o show, foi um sucesso, aquela festa no camarim. Aí eu tava no camarim, aquela festa, aquela coisa, minha vista deu uma escurecida, eu fiquei mal e fui embora. Não consegui atender os fãs, não consegui fazer nada. E ali eu já me preocupei, eu falei, cara, tá estranho isso. Poucos dias depois, um novo susto. Aí eu tava no estúdio fazendo uma produção, e foi um dia que eu tava muito sonolento, no estúdio fazendo uma produção, eu dormi no meio da produção. Um som no estúdio, tudo muito alto, e eu dormi. Aí quando eu acordei com todo mundo tirando barato da minha cara, eu falei, meu... Foi o sinal de alerta. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. A médica confirma, cansaço extremo é apenas um dos sinais do diabetes. Os sintomas do diabetes são amplos. Pode ser muita vontade de urinar, muita fome, cansaço, turvação visual. Quando o diabetes não é controlado, o paciente corre sérios riscos. Ele tem mais chance de ter uma série de doenças: demência, câncer, insuficiência renal, cegueira, amputações, infarto, derrame. É muito mais comum no paciente diabético que no paciente não diabético. É muito comum o paciente não relacionar os sintomas com a doença. O diabetes engana e, ao mesmo tempo, cresce. Hoje, a estimativa é que existam mais de 13 milhões de brasileiros diabéticos. E o pior é que uma boa parte nem desconfia. Dados estatísticos que nós temos é que o diabetes só é diagnosticado 6 anos após o início da doença. Então, se ele chegar no médico antes com pré-diabetes, pode até ser prevenida a doença. Rodriguinho não teve esse cuidado. Eu nunca tinha feito nenhum exame periódico, né? Não fazia. Então, assim, isso também me abriu os olhos para isso. O diabetes é caracterizado pelo excesso de açúcar no sangue. Este desequilíbrio ocorre por causa da falta ou ineficiência da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina é responsável pela absorção de glicose nas células, que gera energia para o corpo. Para saber se estava com diabetes, Rodriguinho fez um exame de sangue.
O nível de glicose de uma pessoa saudável não pode passar de 100. O de Rodriguinho estava muito acima disso. Aí eu mandei comprar um negocinho, um testezinho. Aí testei, eu tava com 512 a glicemia. 600 eu entraria em coma. Saí direto do estúdio pro hospital. Existem 2 tipos de diabetes mais frequentes. O diabetes tipo 1 pode ser hereditário e é uma doença autoimune, ou seja, por uma insuficiência do sistema imunológico, o organismo age contra o pâncreas. Esse é o tipo de diabetes das cantoras Ana Carolina e Paula Toller. Cantando tudo. Do músico Dado Villa-Lobos. E também do cantor Nick Jonas, que fazia parte do grupo Jonas Brothers. Já o diabetes tipo 2 está ligado aos hábitos do paciente. A alimentação errada, o sedentarismo e a obesidade aumentam o risco da doença. Isso quer dizer que o tratamento depende muito da força de vontade do paciente. Então, a pessoa que tem uma atividade física regular, ou seja, faz exercícios físicos, e uma pessoa que tem uma alimentação saudável, ela tem menos chance de desenvolver o diabetes, mesmo que tenha na sua genética a propensão. Não me interessa se ela é coroa. Os cantores Sérgio Reis e Milton Nascimento têm diabetes tipo 2. E o ator americano Tom Hanks surpreendeu o público ao revelar numa entrevista que também desenvolveu esse tipo de diabetes. A causa mais provável foi ter engordado e emagrecido muito para viver diferentes personagens no cinema. Rodriguinho também tem diabetes tipo 2. Aos 36 anos, é jovem para ter a doença, que normalmente atinge homens acima dos 40. O diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Muitos pacientes tomam remédios e injeções diárias de insulina. O mais importante é que o Rodriguinho está cheio de disposição para controlar a doença. Tive que tirar todo e qualquer tipo de açúcar. Que você amava. Que amava muito. Carboidrato, gosto muito de arroz, gosto muito de pão, tive que tirar tudo. Troquei tudo por alimentos integrais. Com tudo isso foram 12 quilos. De quando eu descobri até agora. Logo que descobriu, Rodriguinho avisou os fãs por uma rede social. O público se assustou e os colegas da banda também. Eu particularmente fui pego de surpresa. Com a notícia, rolou uma preocupação de todos nós em saber se ele estava bem, se ele estava precisando de alguma coisa. Legal que todo mundo vai ter que se policiar. Eu fiquei apavorado porque eu pensei, acabou os churrascos, não vai ter. Acabar não, mas a travessura agora só se for light, ou melhor, diet. Todo mundo arrebentando e eu falando. Esse mesmo dia que teve o aniversário do Felipe, teve um churrasco também, que a esposa do Rodrigão já fez o arroz integral pra mim, e a salada, assim. Ele se preocupa, é muito bom, assim, não tá aquele jeito, vem aí e passa vontade. Eu levei um bolo diet pra ele. O carinho dos amigos, uma multidão de fãs. A volta aos travessos é mesmo o melhor remédio para Rodriguinho. Um abraço mais sincero, um beijo mais gostoso é meu. Eu